Mas a Mariana fez-me uma pergunta que me pareceu uma acusação. Uma acusação não, avó. Uma curiosidade. Eu penso que se a avó tivesse dito a toda a gente, quando o roubo, que a cruz roubada era falsa, ninguém se tinha afligido tanto. É possível, mas não creio. Se eu tivesse anunciado que a cruz não era verdadeira, alguém nesta casa teria apanhado imediatamente um grandíssimo susto. Bom, mas não foi para nos evitar esse susto que a mãe... Não, claro que não, mas estava tão longe dele. Tão longe. A avó também estava numa grande complicação de matemática quando perdeu o fio à meada. Não perdi nada, nem as minhas matemáticas eram altas. O que me preocupou foi o facto em si. O roubo, propriamente dito. Alguém da nossa confiança tinha entrado no meu quarto e tirado do lugar onde sempre aguardei a cruz. Se era verdadeira ou se era falsa, não interessava. O grave era saber que tínhamos entre nós um ladrão. Grave e preocupante. Vamos deitar. Se vais deitar-te para fugir de ti mesmo, não consegues. O teu gesto foi condenável. Mas ninguém te reprova nesta casa. Pelo menos que eu saiba. Reprove-me, avó. Reprove-me eu. Vai levar tempo até que esta pequena recupere. Vai levar tempo que nós recuperemos. Oh, pai, a Joana ainda é muito nova. Além disso, tem um bom exemplo na família de uma mulher corajosa. A avó. Falas e enganas-te. Como se fosses um homem muito mais velho. Por favor, está a embirrar comigo. Se eu brinco é porque estou a brincar. Se eu falo a sério, engano-me que nem um adulto. Eu acho que já sou um adulto, não é? Tenho o direito de me enganar. Sempre guardei os segredos de vocês todos. Fui até acusada por isso. Devemos de concordar que, em alguns casos, houve um bocadinho de exagero. Oh, se todos os exageros fossem iguais aos da avó, mãe... Oh, Mariana, eu já sei que vocês estão sempre todos do lado da avó. Mas não me tratem como se eu estivesse contra ela, porque isso também não é verdade. Querem saber um segredo? Qual? Deixem a avó falar. A história da imitação da joia tinha sido uma ideia do teu pai, Gonçalo. Sabes como ele era? Adorava essas coisas. Toda a gente se horrorizava que a cruz andasse por aí, sempre à mão de semear de qualquer larápio. Nós divertíamos com isso. Era um segredo só nosso, que acabava por ridicularizar o tal valor das coisas. Como assim? A cruz que andava por aí, de mão em mão, arrancando Os e As de toda a gente, nunca valeu por aquilo que valia.
Mas sim, porque as pessoas lhe atribuíam nas suas admirações o que acabava por ser muito mais importante e tinha muito mais valor. Bom, esse era um segredo entre a mãezinha e o pai. E, embora não me pareça muito linear essa sua teoria de valores, aceito. Claro que aceitas. Tu sabes que ela está correta. Bom, talvez. E o outro mistério? Que mistério. O outro segredo? Também era uma coisa entre a mãe e o pai? Não sei de que estás a falar. Do Mariano. Do facto do Mariano ser meu... ser filho do meu pai? Ser teu irmão, ias a dizer bem. Também era uma coisa só entre os dois? Não. Era só comigo. Eu já guardava tantos segredos. Tinha todo o direito de ter o meu próprio segredo. O segredo do Mariano ser filho do avô? Não. O segredo de que eu sabia que ele era filho do avô. Rico! 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 Não te mexes. Cheguei tarde, não foi? Há muito tempo que andávamos atrás dele. Desculpa, eu não vos apresentei ao inspetor Dorelli da Interpol. Falei-vos de fraquezas e defesas. Eu sempre fui uma mulher terrivelmente orgulhosa. A avó orgulhosa? Sim, eu, meu filho. Só que o meu orgulho era diferente. Há quem se orgulhe, por exemplo, de ganhar guerras. Eu orgulhava-me de viver em paz. Há quem se orgulhe das suas obras grandiosas. Eu orgulhava-me da minha pequenina intimidade. Orgulhava-me de ter um homem para quem vivia e que também vivia para mim. Só que um dia... Também conhecia a rapariga. Conhecia. Ela trabalhava lá na fábrica. E a mãe percebeu logo, soube logo o que se passava. Não podia deixar de perceber. Ela estava lá, eu ia lá todos os dias e não se falava de outra coisa. Mas ela foi despedida? Por mim? Não? Por alguém? Houve quem tentasse. Não o avô. Também não havia motivo nenhum para despedir a rapariga. Pelo contrário. Era mãe solteira. Tínhamos a obrigação de a ajudar. É preciso ter estômago. A mãe não era capaz de fazer uma coisa dessas? Não sei. Eu o fiz. E calou-se diante do pai. Nunca lhe disse que sabia. Era a minha defesa. A defesa da minha fragilidade. Se eu lhe revelasse que sabia que ele tinha tido uma aventura mesmo ao meu lado, tinha depois que assumir uma posição coerente com esse meu tal orgulho. Bom, mas qual seria essa posição? A separação. O divórcio. Avô,
Eu sei que não se usa uma atitude destas para um caso destes. Mas era assim que eu pensava. Por isso, guardou o segredo só para si. Por isso e porque, dessa maneira, também exercia secretamente a minha vingançazinha sobre o teu pai. Chamem-me má ou maquiavélica, como quiserem. Mas das duas, uma. Ou ele me confessava tudo, inventando lá as desculpas que quisesse, ou passaria o resto da vida no receio de que eu viesse a descobrir tudo de um momento para o outro. Mas o avô nunca lhe disse nada? Nunca. Mas para lhes ser franca, devo confessar-lhes que também nunca me pareceu ver-lhe uma grande inquietação. Parece-me que perdi definitivamente a minha única oportunidade de ser má. Esta avó é mesmo um amor. Sabem o que é que me espantou mais no meio disto tudo? É que eu, quando era nova, achava-me uma bonita mulher. Talvez fosse vaidade. Mas era mesmo bem bonita. E havendo lá na fábrica raparigas muito mais bonitas do que eu, o vosso avô tivesse de escolher aqueles de pôr. Que coisinha mais desenxabida. Vá lá a gente perceber os homens. Vá lá a gente perceber as mulheres. Quer dizer, você sabia lá que o venezuelano, ou lá o que era, da bofe, não me dizia nada, não? Eu nem aos meus agentes disse. Está bem, lá que você não tenha confiança na polícia, é consigo, agora comigo. Quem sujeitou a dar uma carga de porrada fui eu, não é? Sei lá, João, se eu lhe tivesse dito que o gajo que lhe deu uma mocada era da Interpol, passavam-lhe as dores, filho, você ficava todo contentinho, ai que bom, ai que bom. Palavra dura. Durante toda a minha vida eu nunca tive problemas com ladrões, tive sempre com polícia. Mas João, porquê é que você não se vai deitar? Você acha que não lhe chega por hoje de emoções fortes? Eu? Sim. Eu posso lá deitar-me, amigo. Não consigo dormir, estou a sonhar com polícias a noite inteira, mano. Homem, tente compreender. Não há dúvida que você funcionou como charneira deste caso todo, você foi o isco desta história, não é? Eu fui o isco. Você tem uma lata que é uma coisa espantosa. Por acaso não está nada mal servido, não, isso é verdade. Dá uma coisa, quer dizer, você mandou-me para os cornos do boi. O sujeito levava-me amarrado, ou mais, talvez. Não me disse nada com medo que eu bufasse e estragasse tudo. Ainda por cima levo um enxerto de porrada no estrangeiro como não chegassem os polícias que cá temos, não é? E agora manda-me para a cama, é? Isso, vá para a cama, vá lá. Explica uma coisa. O que é que eu ganho no meio disto tudo? O que é que eu tirei daqui? Fica com uma história bestial para contar ao seu filho. E acha que ele vai acreditar? Não vai chamar maluco nem nada? Ó João, eu ainda tenho muito que fazer esta noite, mas vá-se Está deitar. bem. Vá-se deitar. Sabe uma coisa que eu gostava de perguntar? E lá o Mariano também estava metido nesse caldinho lá das obras de arte que iam para fora, essas coisas todas. Está. Isso. O mim a todas não perdoava nem o avô, caramba. João, vá-se deitar. Eu prometo que lhe conto a história toda quando isto ficar tudo resolvido, está bem? Eu vou. Vou, mas vou pior, sabe? Vai. Eu nunca vi um polícia com uma mar tão doce como você, palavra de honra. Deusinho. Vou dar uma coisa. Você toma a cuidado consigo, porque isto também não é trabalho de ter saúde a ninguém. Hein? Deusinho. Boa noite. Já viram que horas são? É tardíssimo. Ah. Ai, Gonçalo, tu não te podes deitar tão tarde, querido. Não digas isso, Beatriz. Foi uma noite maravilhosa. Com licença. Quem será a estas horas? Já é muito tarde para se visitar alguém. Olá, Inês. Boa noite. Boa noite, Pedro. Desculpe se eu acordei. Não, ainda está tudo a pé. Faça favor de entrar. Boa noite. Olá, Inês, boa noite. Desculpem. O que é que a menina tem? Bem transtornada. Parece que viu o bicho. A polícia foi lá à casa e levou o meu marido. Felizmente, que de leis deste país eu ainda percebo um pouco. Infelizmente, nós também. De qualquer forma, os senhores sabem perfeitamente que não podiam ir à minha casa durante a noite para me procurar. Ah, pois não. Já morreram 3 pessoas num caso em que você está enterrado até aos joelhos. Desculpe, eu não estou enterrado em coisíssima nenhuma. Eu não percebo o que é que estão para aí dizer. Não é pelo facto da minha mulher ser funcionária da empresa Marques Vila que eu agora também vou ter alguma coisa a ver Só com isso. uma coisa, não? você não tem medo de ter a sua mulher a trabalhar num sítio onde o desporto que mais se pratica parece ser o tiro ao empregado? E por que razão? Por que carga d'água iam fazer mal à minha mulher?
E por que carga d'água é que fizeram aos outros? Descobrir isso é a vossa missão, não é? Exatamente, é a nossa missão. É por isso mesmo que nós estamos aqui a estas horas da madrugada, feitos missionários. Aliás, entre nós e os missionários há uma pequenina diferença, coisa irrelevante, de pouca monta. É que nos missionários é reconhecida a paciência evangélica. E a minha paciência começa a esgotar, Sr. Bruno Brizar. Sabe, estou muito cansado, muito irritado com tudo isto. E o que é que eu tenho com isso? Tem que começar a falar o mais depressa possível. Porque se a minha reserva de paciência se esgota... Sim, isto é uma ameaça, é? Não, que ideia. Os senhores dão-me licença que eu telefone? Para onde? Para o seu advogado? Exatamente, para o meu advogado. E quem é o seu advogado? Não será por acaso o Dr. Dimas? É, exatamente. Dá-me licença que eu telefone? Se quiser telefonar, telefone, mas não lhe serve de nada, sabe? É que o Dr. Dimas está preso e não acredito que a esta hora da madrugada o guarda prisional... O Dr. Dimas está preso? É, temporariamente. Temporariamente. Dá-me licença então que eu faça um telefonema para um amigo que me faculta acesso a um advogado? Por mero acaso, esse seu amigo não será o Sr. Eurico Lascaris, não? Exatamente. Vejo que os senhores estão, na realidade, bastante bem informados. Sim, também não vale a pena telefonar para o Sr. Eurico Lascaris. Ele não o pode atender. Porquê? Também está preso, é? Não, não. Esta hora deve estar no ar. No avião, a caminho da Colômbia. Já providenciei para que tivesse uma boa recepção à chegada. E agora, Sr. Bruno Brizar, vamos ter uma conversa amena? Ou prefere que se esgote a tal reserva de paciência que eu sinto estar mesmo a chegar ao fim? Tu ainda não te deitaste, rapaz. Tenho lá sono, agora sono. Mas olha que essa coisa também de andar aos tiros durante a noite é coisa de gente marada, não é? Se você visse, Mas como é que tu te foste meter nesta alhada, homem? sei lá, nasci para sofrer, o que é que é? Eu todo bem vestido lá da bofa, deu-me um nó cego. Estava todo embrulhado naquilo, sabia lá como é que havia de sair. Olha, aquilo foi um grande problema, um grande problema. Mas como é que tu topaste aquele mandrongo das joias e dos quadros? Da planta. Ah, eles têm lá vaso. Fala! Eu era um simples consultor quando tudo isto começou. O Eurico Lascaris negociava em arte e ele escutava sempre a minha opinião, sempre que comprava ou vendia alguma coisa. Comprava ou vendia a quem? Isso não era das minhas atribuições. Não me interessava. Ele era um homem generoso a retribuir aos seus colaboradores. E isso, para mim, era a única coisa importante. Mas a sua missão com o tempo foi se tornando mais importante, não é verdade? Um dia ele pediu a minha opinião acerca de uma coleção que ele pretendia comprar. Na verdade, era uma coleção bastante valiosa. E eu
achei que, sim, que ele devia comprar. Só que no dia a seguir, os jornais publicavam fotografias de alguns desses objetos e com grande destaque. Tinham sido roubados. Tinham. A partir desse instante, ficou a saber demais. A sua situação podia ter piorado. Melhorou. Não foi assim? Estou a falar consigo, Sr. Brizar. O Eurico era um gênio e precisava da minha colaboração. Como avaliador? Não, muito mais do que isso. Mas mesmo muito mais como transportador. Ou agente intermediário do transporte. Ele sabia que a sua mulher trabalhava numa empresa que enviava regularmente contentores selados para o Brasil. Sabia, não sabia, Sr. Brizar? Sabia. Lascari estava muito bem informado acerca de todos os que o rodeavam, inclusivamente dos seus parentes mais próximos. E isso era uma maneira de os ter sempre na mão, não é verdade, Sr. Brizar? A partir daí deu-lhe instruções para que arranjasse uma ponte dentro da empresa Marcos Vila. Ponte que, obviamente, não podia ser a sua mulher. Interessava muito mais que fosse alguém ligado à expedição, alguém que pudesse discretamente introduzir, juntamente com o vinho, uns caixotes que seguiriam até ao Brasil, onde depois alguém se encarregaria de os retirar. Subrepticiamente, claro. Contrabando de joias e obras de arte. Já tem havido casos. Então o Sr. Brizar contactou o Sr. Mariano, que alegremente lhe caiu nos braços, encantado com a ideia. Desculpe, não foi Mariano. Primeiro eu contactei com o Balhão, mas não fui lá muito bem sucedido. Mas isso que você me está a propor